Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e a entrevista de hoje é com a Priscila Masqueto Vieira de Almeida, coordenadora geral do SAMU Regional de Botucatu. Priscila, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, Márcia, a todos os ouvintes da Prever FM. Como é que está o trabalho do SAMU, incansável trabalho de segunda a segunda, é isso, Priscila? Isso, o SAMU ele funciona 24 horas, né, de segunda a segunda e não para, né? Então, cada dia é algo diferente para a gente trabalhar, mas é um serviço que trabalha bastante. Então, se vocês estiverem pela cidade, vocês provavelmente vão ver as ambulâncias em algum lugar. 24 horas por dia. E a incidência de ocorrências acontece mais o quê? No período diurno, período noturno, como é que é? Em todos os horários nós temos atendimentos, Tá. desde o período da manhã, tarde, à noite, madrugada, mas obviamente nós temos os horários de pico. Então, horário do almoço entre 11 e 1h é um dos horários de pico de maior atendimento e final do dia, entre as 18 e 20 horas mais ou menos. Esses horários, dificilmente vocês vão passar por ali e vão ver as ambulâncias na base. Geralmente nós estamos em atendimento. E por que esses horários? São coisas que a gente se pergunta, né? Será que tem mais acidente? É. Mas as estatísticas mostram para nós que não. Aliás, as pessoas pensam que o SAMU atende muito acidente, né? Acho que todo mundo tem a ideia de que ambulância é acidente, mas o SAMU é diferente. Nós atendemos muito mais casos clínicos do que casos traumáticos. E aí não tem uma relação do porquê, ainda não consegui encontrar aí uma relação. Mas e são desses os horários, inclusive, né? Exatamente. Horários normalmente, horário de almoço, horário do jantar, né? São os horários de pico, assim. Há anos nós monitoramos essas estatísticas, né, até para entender essa demanda da população, e esses continuam por muitos anos sendo os horários de pico. E quais são esses casos clínicos que vocês atendem? O principal queixa que nós atendemos lá no SAMU é dispneia, falta de ar. Então, principalmente em decorrência de pacientes mais idosos, acamados, que têm já algum problema pulmonar. Então, as dispneias, elas estão assim na nossa primeira causa de atendimento há anos também. E depois nós temos outros casos, como por exemplo, crise convulsiva, a suspeita de AVC, suspeita de infarto. Então, os traumas, os acidentes, nós atendemos uma parcela muito pequena. A maior parte dos casos mesmos são demandas clínicas. Ô Priscila, a gente sabe que no caso de uma suspeita de infarto do miocárdio, quanto mais rápido tiver o atendimento, mais a possibilidade dessa pessoa sair com vida, inclusive. E como é que é isso para vocês, profissionais do SAMU, quando recebe uma ligação de uma pessoa que, teoricamente, esteja infartando? Tanto o infarto quanto o AVC também, Tá, viu, Márcio? tá. São doenças em que nós costumamos dizer que são tempo-dependentes. Então, quanto mais rápido o atendimento e a intervenção, maior a chance do paciente ele ter uma sobrevida aí e também não ter sequelas, né? Porque não é só a sobrevida, Verdade. mas também viver saudável, né? Sem sequelas. Sempre quando o paciente ele liga no SAMU, nós temos um fluxo de trabalho lá. Então, o que a gente sempre pede para a população é que nos passe o maior número de informações possível, para que o médico ele possa realmente entender, olha, isso pode ser mesmo um AVC, e encaminhar o recurso adequado, a ambulância adequada para fazer esse atendimento. Para nós, são doenças que têm prioridade no atendimento. Então, esses casos, eles vão ser atendidos por nós o mais rápido possível para poder encaminhar por um atendimento correto. Entendi. Existem ligações que não são exatamente pro SAMU e vocês acabam recebendo. Qual é a indicação nesse caso, né? Quais são as ligações que, olha, determinada situação, não liga para o SAMU, liga para outra instituição? Existe sim. E é natural, porque acho que quando nós passamos por momentos de doença, né, em que nós precisamos ir para o hospital, até a gente fica na dúvida, né, para onde eu vou, o que eu faço verdade. agora. Isso gera mesmo uma dúvida. Então, eu sempre falo assim, a principal função do SAMU não é o transporte, simples transporte do paciente. Então, por exemplo, se eu estou com febre, uma virose, mas eu estou bem, eu tenho condições de ir para pronto-socorro, essa não é a indicação do SAMU. Existem outros meios. O paciente pode ir por meio próprio, pode agendar uma ambulância de transporte no município. Mas, por exemplo, no infarto, existem ações em que nós realizamos na casa do paciente, como algumas medicações, exames, né, o eletro, por exemplo, que fazem diferença para aquele atendimento. Então, o SAMU, a principal diferença dele para outros os casos que precisam de SAMU é aqueles que demandam algum tipo de atendimento na cena. Então, por exemplo, o trauma também é um deles.
Então, nós precisamos imobilizar o paciente, fazer alguns procedimentos, estabilizar essa vítima e encaminhar. Então, essas são as principais ocorrências, demandas em que deve ser acionado o SAMU. Nessa equipe do SAMU, que é paramédicos, como é que funciona? Quais são os integrantes da equipe do SAMU, Priscila? No Brasil, nós não temos esse profissional paramédico, Tá. né? Que a gente vê em filmes e tudo Verdade. mais, que são os profissionais mais que existem nos Estados Unidos. Nós temos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores socorristas, temos os telefonistas, que são os TARMs, né? Técnicos auxiliares de regulação médica, que são as pessoas que vocês vão falar no primeiro momento. Primeiro quando contato é acionam, com eles, primeiro né? contato é com eles. Temos a equipe da limpeza, auxiliar administrativo. Então, hoje, nossa equipe tem em torno de 80 profissionais. É um serviço do município que é gerido pela OSS Pirangi e que mantém esses profissionais em turnos, obviamente, trabalhando para que o serviço funcione 24 horas por dia. E quando o SAMU é acionado, quais profissionais vão pro local? Vou explicar o fluxo de acionamento, que eu acho que isso é muito bacana. Então, quando você liga no SAMU, você vai ser atendido pelo telefonista e essa pessoa ela tem a função de fazer uma breve anotação do endereço dessa pessoa. Então, para quem ligar, a gente precisa desse endereço com o maior número de detalhes possível, né? Para que a gente possa chegar mais rápido na cena. Então, o telefonista faz esse primeiro contato e depois nós temos um médico que ele só fica no telefone. Ele é chamado de médico regulador. É ele quem vai conversar com esse solicitante e que vai fazer algumas perguntas. E essa parte as pessoas, né, às vezes ficam um pouco ansiosas e é normal, natural, já passei por situações de urgência, a gente fica mesmo nervoso. Mas é fundamental com que a população ela responda a essas perguntas, porque é nesse momento em que o médico vai definir qual que é o melhor tipo de ambulância para encaminhar para esse paciente. Então, decidiu encaminhar a ambulância para esse paciente, essa é só a equipe que fica ali, na nossa central de regulação, que cuida ali desse despacho. Aí nós temos as ambulâncias. São 2 tipos de ambulância, nós temos 3 ambulâncias em Botucatu. Uma unidade avançada, que é uma UTI móvel mesmo, então é composta por um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista. Essa ambulância é destinada para casos mais graves. O infarto, a parada cardiorrespiratória, que nós também temos bastante, aquele paciente que está mais rebaixado e que vai precisar de intervenções avançadas. As intervenções que são feitas por essa ambulância são intervenções que são realizadas no pronto-socorro, tá? E aí estabiliza esse paciente e encaminha. E nós também temos 2 unidades de suporte básico, que é composta por um técnico de enfermagem e um condutor socorrista, que são para aqueles casos em que são urgências. Então, por exemplo, há uma fratura, uma crise convulsiva em que o paciente já não está mais convulsionando, mas que ele precisa ser atendido, encaminhado para o hospital. Então, de menor gravidade, mas também não é um transporte. Então, é um paciente que precisa de um pouco mais de cuidado naquele momento. E o SAMU também orienta pelo telefone a pessoa que ligou a fazer algum procedimento antes da ambulância chegar? Em alguns casos, sim. Por exemplo, o que é muito comum, engasgo de criança. Nós vemos até na televisão, né? Então, como engasgo, ele também depende de manobras do solicitante para tentar ajudar naquele momento. Então, quando alguém liga lá e diz, uma criança, ou até um adulto mesmo está engasgado, o médico vai dizer, olha, a ambulância já está a caminho. Porque não depende daquela pessoa que está no telefone para a ambulância chegar, né? Então, é tudo por computador. Então, a partir do momento que a gente identifica, o despacho da ambulância ela já acontece enquanto o médico está conversando com a pessoa. Então, enquanto as ambulâncias estão no caminho, esse médico ele já vai fazer as orientações. Então, ele já ensina por telefone a pessoa a fazer a manobra de desengasgo, ou no caso de parada cardiorrespiratória, uma massagem, se a pessoa ela tiver um conhecimento e conseguir fazer, ele também pode auxiliar. O preparo da pessoa que atende o telefone do SAMU tem que ser realmente muito bem feito, não, Priscila? Porque você imagina o desespero de um familiar tendo ali uma pessoa da família com um suposto infarto, uma crise de AVC, enfim, e de repente ter que explicar o que está acontecendo, porque a pessoa não quer saber se o atendente tem que pedir várias informações, vai passar para o médico e tudo mais, e ele no desespero. Realmente tem que ter um preparo psicológico muito grande ali, né? Eu digo que trabalhar nessa parte da central de regulação não é fácil, não é simples. Porque, obviamente, as pessoas que ligam lá, elas vão estar nervosas, faz parte, né? Acho que todo mundo que já passou por uma situação como familiar sabe que mesmo sendo alguém da área da saúde, a gente fica nervoso. Então, eles têm que ter realmente o preparo. E essa questão de decidir que ambulância vai, se vai SAMU, se vai ser indicado outro meio de atendimento, por exemplo, ela é feita por um médico. Justamente uma pessoa, assim, na área da saúde que tem o maior gabarito
para poder atender esse paciente e encaminhar o recurso adequado. Perfeito. E tem tido atendimentos de pessoas devido ao calor extremo que a gente tem vivido? Esse ano ainda menos, mas no ano passado nós tivemos aquela onda de calor bem grande no final do ano, nós tivemos sim. Eu acho que vocês devem ter visto aí nas redes sociais, o pessoal divulgando até ações de prevenção, porque os horários de sol forte, eles fazem, principalmente idosos, pessoas que já têm doenças, eles criam um mal-estar mesmo. Então, existe sim essa recomendação, inclusive, de não fazer exercício nos horários de maior calor, ao sol, né, ao ar livre. Então, esperar esses horários, começo do dia, fim do dia, porque há sim atendimentos em decorrência do calor. Ô Priscila, e como é que é o trabalho de vocês junto com o IML aqui de Botucatu? Existe um trabalho de complementação? Como é que funciona? O IML, ele é para aqueles casos de atendimento, né, de morte suspeita. Todo tipo de óbito, por exemplo, que não é de causa natural. Tá. Então, todos os pacientes, que nós também fazemos as constatações de óbito no domicílio. Então, por exemplo, um familiar que venha, infelizmente, a ter alguém falecido na família, ele vai acionar o SAMU para que a gente vá lá, faça essa identificação do óbito. Mas se não é um óbito de causa natural, esse paciente ele é encaminhado para o IML. Então, todos esse tipo de paciente, a gente faz essa parceria, esse atendimento. Entendi. E que tipo de trauma vocês atendem mais? Acidentes? A maior parte é acidente de trânsito, mas é uma parcela muito pequena, assim. Para vocês terem uma ideia, as estatísticas do ano passado, cerca de 68%, 70% dos nossos casos são clínicos, né? Seguido de outros tipos de doenças. Então, os traumas, nós atendemos majoritariamente aqueles traumas graves. Porque aqui no município nós temos uma coisa muito bacana, que é o pessoal do Corpo de Bombeiros, que fazem um atendimento brilhante nos casos de trauma. Então, quando entra para nós um acidente de moto, por exemplo, e a vítima está estável, não precisa de intervenções avançadas, não está inconsciente, que aí teria a indicação de uma unidade avançada para atendimento, nós encaminhamos esse atendimento para eles, e eles fazem brilhantemente esse atendimento dos casos de trauma leve. Então, a gente tem pouco, nossa cidade não tem um perfil de ter traumas muito graves. Eventualmente acontece um ou outro, mas não é com tanta frequência. E há casos que o próprio Corpo de Bombeiros aciona o SAMU também? Sim, com certeza. Então, por exemplo, se entrar para eles um chamado mais grave, eles já fazem esse acionamento pensando já em chegar na cena com maior quantidade de recursos possível disponível para aquela vítima, tanto em pacientes graves, quanto em casos em que há mais de um paciente, por exemplo, em que a gente provavelmente tem aí múltiplas vítimas para atendimento. Então, eles fazem sim o acionamento. Ô Priscila, como é que foi o trabalho do SAMU durante a pandemia? Que vocês, a exemplo de qualquer pessoa, teve que ficar restrito, mas o atendimento continua. Como é que foi? Foi uma loucura, porque as outras demandas, elas não pararam, né? Então, obviamente, teve um pouco menos de acidente, mas a gente já não atendia tanto acidente. Então, aqueles pacientes que já tinham doenças crônicas na casa, eles continuaram a ficar doentes e a precisar do SAMU. E, adicionalmente, nós tivemos atendimentos de Covid. Então, a nossa demanda subiu muito, né? O tipo de atendimento para os pacientes é diferente também, porque paciente com Covid tem a questão da proteção, né? Então, da paramentação. Eram pacientes mais graves no começo da pandemia. Então, demandou muito, assim, da equipe. Nessa época, até nós expandimos, nós ampliamos uma ambulância. Então, nós temos até hoje essa ambulância a mais para poder atender a população, porque épocas de pandemia, elas demandam mais de serviços de urgência e emergência, né, naturalmente. Então, essa época foi bem intensa para nós. A equipe do SAMU atende apenas Botucatu ou a do SAMU Botucatu é só aqui? Legal também essa pergunta. O serviço do SAMU aqui em Botucatu, ele é regional, mas na central de regulação. Então, na central de regulação, nós recebemos os chamados de Botucatu, Aembi, Areópolis e Pardinho, tá? São cidades menores, mas que se você estiver nesses municípios e precisar do SAMU, ligar o 192, é aqui que o pessoal vai atender. Mas as ambulâncias para atendimento, essas 3 que eu citei, são só de Botucatu. Cada uma das cidades tem as suas próprias ambulâncias e é só o atendimento telefônico que é feito aqui. Essas 3 são exclusivas para os municípios de Botucatu. E qual é o tempo de resposta do SAMU, geralmente, né? Da pessoa ligar até chegar a ambulância na casa? A nossa média de tempo-resposta é em torno de 10, 11 minutos. Mas essa é uma média, né? Então, tem casos mais para o centro que é mais rápido, a gente chega mais rápido. E tem casos, por exemplo, na Alvorada da Barra, que é um local que demora 50 minutos para chegar mesmo de ambulância, porque
Apesar, né, de ser uma distância e ambulância, tudo existe mais. toda a questão da segurança. É uma via um pouco mais delicada para chegar até lá. Mas, na média, em torno de 10 a 11 minutos. O trânsito de Botucatu ajuda ou não o deslocamento do SAMU? O pessoal tem ajudado, sim. É? Então, no momento das emergências, não é sempre que vocês vão nos ver com a sirene ligada. Então, se a sirene estiver ligada, é porque estamos indo para um caso realmente grave, né? Então, a gente pede para que os motoristas eles nos auxiliem dando passagem para as ambulâncias. Mas tem tido uma compreensão maior da população dessa importância. Obviamente, horários de pico é um pouco mais complicado mesmo, né? Não tem como a gente fugir disso, acho que para todo mundo. Mas os motoristas têm ajudado, sim. Ainda há pessoas que fazem trote com o SAMU? Tem. Ainda tem isso? Infelizmente, tem. E é um perfil diferente, né? Eu trabalho lá há um bom tempo, isso não vai fazer 14 anos que eu trabalho lá. E no começo nós tínhamos um outro perfil de trote. Então, orelhão ainda existia naquela época, então era diferente. Hoje, o que a gente percebe? Muitas crianças ficam sozinhas nas casas, né? Para os pais trabalharem, ficam com os avós. E as crianças têm a facilidade de estar com o celular. Então, infelizmente, a maior parte dos trotes é de criança que liga. E às vezes criança muito pequenininha, a gente percebe que às vezes é 5 anos, e que liga e quer conversar, e que acho que não tem nem assim a noção. Sabe nem para onde está ligando. Onde tá né? ligando, exatamente. Então, às vezes a gente tem até um trabalho de ligar depois de novo nesses números e avisar para os pais, olha, a gente recebeu trote desse número, aí às vezes o pai, né, fica bravo e acaba conversando com a criança, porque às vezes ele nem sabe mesmo, né? E ainda mais no celular, que tem lá o número de emergência, que automaticamente cai no 92. Isso que eu ia falar, às vezes até sem desbloquear o celular, tá lá na emergência. Então, às vezes não percebe, mas tem sim. E essa é a maior parte dos trotes. Mas, infelizmente, vez ou outra, a gente ainda tem de adultos. Isso é muito triste, né? Um adulto que passa trote. Isso é realmente muito triste. Não acontece com tanta frequência, mas existe. E hoje é fácil de identificar, né? Sim, identificar e vai sofrer as consequências desse trote. Né? Em relação à identificação, inclusive, vocês têm como identificar o número, então, também, por qual liga? Não adianta colocar no restrito, porque o nosso meio de atendimento telefônico, ele identifica o número. Tem como rastrear da onde vem a ligação, o local, o GPS, localização, mais ou menos assim? O rastreamento nós não conseguimos, mas a gente consegue notificar a operadora para identificar o dono daquela linha. Inclusive, aqui em Botucatu tem, né, a lei que a Câmara aprovou da multa para essas pessoas que passam trote. Então, o nosso papel é identificar esse número e entra em contato com a operadora passa as informações do dono da linha e aí ele pode ser multado. Ô Priscila, como é que é a preparação de vocês, né? Porque vocês nunca vão imaginar qual vai ser a próxima ligação, né? Como é que vocês se preparam psicologicamente? Porque vocês não sabem, eu repito, quem está do outro lado e qual vai ser o caso. Acho que a primeira coisa é que quem trabalha nessa área tem que gostar dessa área, né? Porque a gente tem várias pessoas na área da saúde, cada um tem um perfil para um tipo de atendimento. Então, essa área da emergência, a pessoa já tem que gostar um pouco mais dessa parte da imprevisibilidade, de não saber o que vai atender, porque realmente pode ser que seja um plantão mais calmo, de ocorrências menos graves, né? Mas pode ser que seja um plantão aí com muitos atendimentos. Eu me lembro ano passado, por exemplo, uma equipe que atendeu num plantão, que foi na época do calor, inclusive. Em um plantão, eles atenderam 3 ou 4 paradas cardiorrespiratórias. É muita coisa, demanda muito do profissional. Não só estar preparado psicologicamente, mas fisicamente também, né? E há aquele mito de que os profissionais, quem trabalha na emergência não tem sentimento, não sente, mas não tem como, né, gente? Nós somos seres humanos, então tá dentro de um atendimento na casa do paciente. Falo que a gente vai dentro da casa do paciente, né? Não é o paciente, a gente tá dentro do hospital. Então, entrar na casa da pessoa, fazer aquele atendimento, lidar com os familiares, isso tudo exige mesmo um preparo psicológico dos profissionais. Tem algum caso bem desafiador que você já presenciou no SAMU? Tem vários casos, mas eu particularmente não gosto de comentar, assim, especificamente, né? Pensando em preservar o paciente. Mas todos esses casos que, principalmente, são casos graves e que envolvem óbito, seja de paciente adulto, idoso, por estar dentro da casa do paciente, né? É diferente. E principalmente quando envolve crianças. Eu acho que esse, para nós, para todos nós profissionais, é o maior desafio. Porque pode acontecer, infelizmente, aquilo que você falou, né, Márcio? A gente está ali para atender de tudo. Então, pode aparecer qualquer tipo de atendimento.
um acidente grave, um afogamento, qualquer coisa, né? Então, isso é muito triste. Uma emergência psiquiátrica também? A emergência psiquiátrica nós atendemos bastante. São os casos que a gente tem bastante quantidade de atendimento. E aí nós temos a questão do preparo, né, dos treinamentos, para também poder lidar com esses pacientes e oferecer o melhor atendimento possível. A gente percebe, inclusive, que as pessoas já têm em mente o número do SAMU. Né? Isso é fundamental, não é, Priscila? Para todo mundo, né? Quem não sabe, 192 é o número do SAMU. E isso é importante, porque no começo do SAMU as pessoas não tinham muito essa facilidade. Verdade. Então, muitas pessoas ligavam para o 90, que é mais famoso, né, mais conhecido. E isso acaba que atrasava um pouco o atendimento. Mas ter em mente o número é muito importante. Eu até comentei com vocês que em alguns casos nós encaminhamos o corpo de bombeiro, não precisa ligar para eles. Nós temos um contato com esses serviços todos internos. Então, se, por exemplo, for um acidente de moto, vocês ligarem o 192, vocês vão precisar ligar novamente no bombeiro. Nós mesmos vamos fazer o acionamento interno. Então, nós temos o contato tanto com o Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Central de Ambulâncias. É uma central de regulação mesmo, né? Que funciona integrado com outros serviços para oferecer o melhor atendimento para o paciente. Nós tivemos aí a semana passada, inclusive, nós divulgamos aqui, 2 policiais fizeram um trabalho de parto lá em Rubião Júnior. Guardas municipais. Guardas municipais, GCMs, né? É comum também o SAMU ser chamado para um trabalho de parto, de repente aconteceu e liga para o SAMU? É comum? Muito comum, é né? Mesmo? Fizeram vários partos já? Sim, tem Olha que várias legal. histórias. Porque tá na cabeça da população mesmo isso, né? Urgência, assim, para quem eu vou ligar, 192. Então, existe vários casos, assim, de partos. E aí é um atendimento que é muito legal, né? Porque geralmente a gente atende os casos tristes, né? Casos que a pessoa está em emergência, suspeita de infarto, AVC. E quando tem um parto, é uma coisa tão bonita, porque é a vida, né? Diferente de outras situações em que a gente trabalha ali próximo do limiar da morte, o parto é a vida. Então, é muito legal mesmo. Os trabalhos de parto são muito gratificantes. E o que acontece? Geralmente pessoas que não tiveram tempo de chegar até o hospital? Às vezes fica esperando na casa, às vezes é uma paciente que já teve vários filhos e que o trabalho de parto evolui mais rápido, e aí não dá tempo, e aí faz acionamento. Então, geralmente, nesses casos. E a sequência depois? Nasceu a criança, tudo. É comum que, de repente, os atendentes do SAMU depois visitem? Exista essa ligação algumas vezes? Alguns pacientes voltam na base para agradecer, não só nos partos, Entendi. mas por exemplo... é muito gratificante, né? Há pouco tempo atrás, uma família voltou lá para nos agradecer com um paciente jovem que nós atendemos, que foi um AVC, super jovem. E aí eles voltam, eles agradecem, eles querem conhecer a equipe. Então, isso acontece, mas não são em todos os casos, mas eventualmente nós temos esses pacientes que retornam para nós, para conhecer e para agradecer. O número de ambulâncias e funcionários hoje atende perfeitamente a cidade com mais de 150 mil habitantes, como Botucatu? Hoje atende. Nós temos muita demanda também, que às vezes a gente fala que são casos que não são tão graves, mas que a gente acaba fazendo atendimento. Mas por hora atende. Mas nós temos estudos aí prevendo aí futuramente um aumento aí de ambulâncias, porque a população vai aumentando também, vai ficando mais idosa, então vai demandando mais de serviços de urgência. Perfeito. E os profissionais da área da saúde que desejam trabalhar no SAMU, qual é o caminho para eles? O melhor caminho é estudar, porque eu sempre falo, né? E para trabalhar no SAMU tem que ter conhecimento. Às vezes a pessoa fala assim para mim: mas o que eu preciso saber para trabalhar no SAMU? Gente, precisa saber tanta coisa assim, a gente não sabe tudo, né? Obviamente. Mas a gente atende desde o bebê, a gestante, ao paciente idoso, ao jovem. São vários tipos de pacientes e de casos, né? Então, um pouco de tudo assim da parte da emergência precisa saber. E sem conhecimento a gente não consegue atender o paciente com qualidade. Então, estudar é o principal caminho, se preparar para estar lá. O que você acredita que mais evoluiu no SAMU ao longo desses anos de trabalho? Eu acho que a qualidade do atendimento. Hoje nós temos vários profissionais que estão conosco desde o começo, assim. E eu tenho uma baixa rotatividade de profissionais lá. Então, a maior parte dos profissionais que começam a trabalhar no SAMU, eles ficam por muitos anos. Isso é muito bom, porque aí eu consigo estudar mais, me capacitar mais e oferecer um trabalho melhor para o paciente, né, com mais qualidade. Que interessante, né? A pessoa tem que gostar mesmo, né? E você já percebe, você como coordenadora, já percebe que de repente entrou uma pessoa lá que ele realmente está no local certo também. E a constância no trabalho, né?
Quer dizer, muita gente vai e fica até aposentar lá, né? A gente tem vários perfis de profissionais que estão há 14 anos trabalhando lá. Porque gostam, porque estudam, porque se preparam e porque veem aquilo como um propósito de vida mesmo, de ajudar o próximo e de atender da melhor maneira os pacientes. É bem legal. Perfeito. Bom, Priscila, a gente gostaria de agradecer a sua participação, cumprimentar pelo trabalho, né? A gente queria ter trazido você já faz tempo aqui, né? Verdade. Porque o dia a dia de você... falava, é verdade. O dia a dia do SAMU sempre é interessante, é sempre uma interrogação, mas a gente tem a certeza, quando ligar 192, vai ser bem atendido e realmente vai tirar até a pessoa de uma situação aflitiva, né? Eu agradeço o convite e me coloco à disposição para estar futuramente com vocês, para poder orientar a população mesmo de como fazer os acionamentos em serviços de urgência e emergência, em alguns casos, para que a gente possa colaborar aí. Muito obrigado, bom dia a você, viu? Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.